E aí, galerinha, estamos aqui para mais uma aula de NBAZ, eu, a professora Tabita, juntinho aqui com você. Tem hora que dá vontade de sair correndo aqui, né, nos estúdios. Pra gente ver como é que vocês estão animadinhos também aqui junto com a gente, tá bom? Ó, nós vamos agora, sabe para qual aula? 46.1, é isso mesmo. Professora, nós estamos chegando no final. Mas ainda não é o final. Olha, professores presenciais, queridos alunos, nos digam aí, né? Eu sei que tem muita gente mandando material das atividades assíncronas, né, de NBAZ. Nós estamos muito felizes, a gente já mostrou aqui nas aulas, né, algumas dessas produções, a gente fica muito feliz quando a gente vê. Mas sabe o que a gente quer saber também? Qual é o feedback de vocês em relação às avaliações? Como é que está aí essas avaliações? Estão se saindo bem? Passaram aí de uma unidade para outra sem recuperação pelo meio do caminho, mas se teve, não tem problema, que estamos aqui para isso, tá bom? Mas a gente quer ouvir também, tá certo? Tire uma linda foto aí da turminha de vocês, manda aqui pra gente que a gente vai receber com muito carinho e vai projetar aqui para todo mundo conhecer a turminha de vocês. Tá bom? Até porque, queridões, vocês ano que vem vão estar no segundão, hein? Lelê, 2023 segundão, tá bom? Então, a gente se despede aqui do primeiro ano juntinho com você, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Tenho certeza que o professor Jefferson também. Mas vamos parar de conversar, né? Oxi, vamos logo para o que interessa. Aula 46.1, joga lá nosso diretor. Eita, o diretor hoje é o Azinho, queridão, tá? Um amor de pessoas. Quando vocês vierem aqui em Porto Velho, vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. Aula 46.1, cunicultura. Eita, professora, vamos falar mais um pouquinho sobre os coelhos, sim. Só que agora a gente vai falar sobre o manejo de reprodução, certo? Na aula anterior, nós falamos sobre o manejo sanitário, não é? Sobre as raças, então sobre todos esses aspectos aí. Obviamente, quando a gente fala de reprodução, a gente também tem que enfatizar a raça, mas a gente não vai ser o foco dessa aula. Nós vamos falar também das doenças, tá? Que aí, essas doenças podem minar ou reduzir a questão da qualidade da sua oferta em relação ao mercado. Tudo bem? Vamos seguindo? Olha lá. Para essa aula, nós temos a habilidade das ciências da natureza, a habilidade 10. Perfeito? Vamos seguindo. Manejo reprodutivo. Então, quando a gente fala de fases da criação da cunicultura, nós estamos falando, então, da fase inicial, né? E isso se você na sua criação passa por todas as fases, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de reprodução, os aspectos que eu preciso ter um olhar atencioso, né? Olha lá, a aceitação de monta pela fêmea. Essa aceitação, ser permitido a monta, né, onde ela vai receber os sêmen do seu parceiro, precisa acontecer de forma mais tranquila possível. E tudo tem um tempo determinado, tá bom? Então vamos lá. A aceitação da monta pela fêmea pode ocorrer antes de 120 dias de vida. 120 dias de vida. Por isso, ou seja, é um tempo bem rápido, né? Por isso, a facilidade para o acasalamento não pode ser usada como um indicativo de puberdade. Presta atenção, gente, que isso aqui é muito importante em relação ao quê? A espécie animal que nós estamos tratando, tá? Algumas espécies, elas vão ter uma facilidade ou uma procura, uma curiosidade. Não tem aqueles meninos curiosos, né? Que estão aí iniciando essa
transição aí de criança para pré-adolescente, ou adolescente, jovem, ou seja, estão se transformando. E aí, eles têm alguns têm uma curiosidade maior para essa área sexual, estou dizendo, do que para outras áreas. Tem umas crianças que com 12, 13 anos nem quer saber de brincar, quer saber. Agora, no caso dos coelhos, aí já com 120 dias de vida, eles já estão ali, ó, na curiosidade, né? E aí podem aceitar monta. Isso quer dizer que eles já estão na fase reprodutiva? Já estão no início da puberdade? Não. Eles são curiosos mesmo, são afoitos. Tá bom? Mas o que eu preciso levar em consideração? O peso. O peso desse animal. Que com 120 dias ele não vai estar aí nos seus 4 quilos. Lembra que a fêmea pode chegar até 4,5, né? O macho aí. Ou a fêmea pode chegar até 5 e o macho 4, né? Olha lá, ó. Você precisa olhar o peso, que deve estar próximo a 80% do seu peso quando adulto. Aí, o que eu vou comparar aqui, professora? O que eu vou usar como padrão, né? Parâmetro aí para esses 80% do peso do adulto. Em relação à raça. As raças, elas podem se distinguir, tá? Em relação a esse peso, de acordo com a raça, eu vou ter uma distinção da fase adulta. O adulto tem tantos quilos, o juvenil tem tantos quilos. E aí eu vou padronizando isso, tá bom? Mas o ideal é que chegue a 80% aí, ou seja, quase 100, né? Faltando um pouquinho aí para completar os 100, né? nesse parâmetro aí. Tudo bem? Então, não é só a aceitação dessa monta. A monta natural é rápida. Bastando colocar o sêmen na presença do macho, a fêmea, a fêmea na presença do macho, para ele já executar o acasalamento. Então, quando você está fazendo a criação, você percebeu que ela muito jovem, já estava ali procurando, né, aceitando, mas ela não estava na puberdade. Quando chegou, atingiu o peso, aí você vai colocá-la próximo ao macho, num ambiente onde está o macho, período de reprodução, tá bom? Aí eles vão se cheirar, né, e vão ficar ali namorando até chegar aos finalmente, tá bom? Que é a monta. Só que você aí também precisa ter alguns cuidados, tá bom? Você precisa ter alguns cuidados. Após conseguir introduzir o pênis na vulva, o macho vai ejacular. E aí ele vai emitir um som. E isso é o que... Opa! Deixa eu pintar aqui para você enxergar direitinho, ó. O macho vai emitir um som. Nossa, ficou horrível. Eu nem tinha visto. Vou tirar. Caramba, eu queria botar uma cor, mas... Dá pra ver? Pra mim não tá muito nítido, não. Mas deixa assim mesmo, vou deixar roxinho, só sublinhado. Ele vai emitir um som bem característico de eliminar da minha vida os amarelos. Não sei por que eu ainda insisto. Emitir um som bem característico e aí vai, pum, tombar para um lado. Então, quando ele fez isso, ele ejaculou. E isso é um sinal para que o macho tenha ejaculado. Isso não quer dizer que, de fato, essa fêmea recebeu esse sêmen. Olha só que importante. É necessário que você observe se ele, de fato, não ejaculou, se ele ejaculou dentro ou se ele ejaculou fora da vulva da fêmea. Ou se ela urinou após a cópula, tá bom? Se ela urinar logo após a monta, né, que você percebeu, ele fez o barulhinho, pum, tombou para um lado, que ele vai ter que descansar um pouquinho, tá? Para cobrir outras fêmeas ali. Em caso positivo, se ela urinou, ou você viu que o sêmen não entrou ali na fêmea, deve-se repetir a monta após o descanso do macho. Ele precisa dar um repousozinho, tá? Em algumas espécies, até 24 horas, né? Para ele poder executar novamente a monta, tá bom?
Aconselha-se a cobertura de várias coelhas no mesmo dia para... Então, aqui na casa, entre as 24 horas. No mesmo dia para obtenção de maiores lotes da mesma idade. Então, quanto mais ele tiver a cobertura, quanto mais fêmeas ele cobrir, melhor para essa padronização faixa etária dos seus lotes, facilitando a transferência dos filhotes e a comercialização dos lotes homogêneos. E aí, nesse caso aqui, ó, a fêmea recebeu o sêmen neste dia. Vai entrar o estágio gestacional, certo? Chegou o momento delas terem os seus filhotes. E aí, nessa cria, você vai observar os tamanhos desses animais, assim como a gente faz com os suínos. Vai padronizar o tamanho, alguns vão sair menores, outros vão sair um pouquinho maiores, então você vai organizando isso e padronizando para que você consiga realizar a comercialização da forma mais homogênea possível, tá bom? A gestação do coelho dura, em média, 28 a 32 dias. Após esse período, a coelha pode parir de 1 a 5 láparos, tá? Então, você pode ficar atento aqui que no caso dos coelhos e em algumas outras espécies, a gente tem o nome específico aí como eles são chamados os filhotes, né? Ou as larvas, né? Como no caso a gente tem ali nos peixes, os alevinos e nos anfíbios, nas rãs, os girinos. Aqui nós temos de 1 a 5 láparozinhos, que são os filhotes dos coelhos, tá bom? Estão aqui, ó. Lembra que a gente falou sobre os ninhos, né? Você tem que disponibilizar ali, de acordo com o tamanho do que você tem, do tamanho da raça. Então, esse aqui é um ninho. Olha como é aconchegante, né? Quando a gente observa assim, eles ficam tudo ali, ó, tudo juntinhos, unidos, aquecidinhos, tá? E tem alguns que já nascem bem grandinhos, bem graudinhos, tá bom? E aí você vai ajustando aí os tamanhos e colocando, adequando eles nos seus lotes para padronização, tá bom? Então, nós temos aí os láparozinhos dos coelhos nesses períodos de 28 dias. A fêmea, quando grávida, busca um ninho para parir a sua ninhada. Toda fêmea, né? Seja ela de um réptil, ela vai procurar um local específico para colocar os seus filhotes, sejam ovos ou animais vivíparos, tá? Uma vez que as crias tenham nascido, ela se alimenta com leite. Quem que se alimenta? Obviamente os filhotes, né? Se alimenta com leite materno por cerca de 1 mês. Embora, com 18 dias de vida, os láparos já comecem a ingerir sólidos, tá bom? Lembra que a gente falou lá, né? 2 semanas, passando para a 3ª semana, completando os 28 dias aí, 21 dias, perdão, eles já vão começando a ingerir sólidos ali, tá bom? Mas tem aí todo esse período de amamentação, que é o alimento mais completo. A gente lembra que nós falamos aqui sobre suínos mesmo, né? Enfatizamos bem isso, a questão do leite materno, onde esses animais vão receber o colostro. O colostro é a primeira imunização do animal, né? Então, nesses primeiros dias de vida aí, ele precisa se defender já de vários agentes externos, né? E internos também, porque eles vão acabar adquirindo verme de todo jeito, tá? Mas esse colostro é como se fosse uma primeira vacinação, ele está imunizando, está fortalecendo o organismo. Quando o animal não consegue receber esse colostro, ou até a espécie humana, né? Essa criança vai se desenvolver com uma maior frequência de algumas infecções, tá bom? Assim mesmo quando a gente tem aqui com esses outros mamíferos, tá? Ok, então a gente vai falar agora de um ponto importantíssimo. Quais as doenças que vão acometer os coelhos, né?
que eu posso fazer? A gente já viu uma aula anterior que nós falamos sobre todos os cuidados para que você de saneamento, de higienização, de saneamento não, de sanidade, desculpa, de cuidados com os comedouros, os bebedouros, para que você evite doenças, infecções, porque a gente sabe que bactérias, fungos, protozoários, os vírus estão por todo canto. Então a gente precisa ter esses cuidados. Então vamos conhecer aqui, tá? Bom, aqui a gente está destacando 3, né? Nós temos, deixa eu mudar minha canetinha, a cor da canetinha. A sarna de cabeça e patas. Vocês podem prestar atenção que esses animais eles gostam muito de se cumprimentar, de cheirar, né? E as patinhas deles vão estar em contato com o solo. Então, a higienização desse ambiente onde eles estão é importante para evitar esse tipo de doença, né? Que é a sarna, tanto de cabeça quanto de patas. Então, você vai ter crostas e queda de pelos no nariz, lábios e extremidades das patas, né? Com pruridos, né? Ou seja, com até a formação de pus, né? Isolar esses animais acometidos e vai tratá-los com remédios específicos para tratar aí essas feridas, né? E acabar com esses pruridos ali, tá? Aí nós temos a sarna das orelhas. Imagine, as orelhinhas desses animais, assim como no caso dos pelos que ficam próximo do focinho ali, né? Da boca, são táteis, né? Eles sentem as coisas também por esses pelinhos. É igual os gatos, né? Então, quando você tem algum problema, queda desses pelos, eles vão ficando mais sensíveis e vão perdendo um pouco dessa capacidade de detecção, tá bom? E isso vai prejudicar esses animais. Então, vamos lá. A sarna das orelhas é mais frequente, né? O prurido. O coelho sacode a cabeça, tadinho. Ele tenta aí se ver livre disso. É igual os cães também, quando eles têm uma região que eles estão todo o tempo ou mordendo, dando aquelas mordidinhas, né? E tem alguma sinalização ali de algum problema de sarna também, né? E aqui nos coelhos vão sacudir a cabecinha, porque as orelhas são grandes, essa sarna afeta as orelhinhas dele. Então eles vão sacudir a cabeça, isso vai ter a formação de crostas e supurações no interior das orelhas. Gente, isso deve incomodar muito. Porque lembra das patinhas anteriores deles? Né? Como é que eles vão se coçar? Os cães ainda até, alguns, coitadinhos, se coçam na parede, alguns vão com as patinhas deles mesmo, mas é muito difícil para eles. Às vezes eles até se machucam nessas coçadinhas, né? Como é que você vai fazer o controle? O controle do estado das orelhas em cada manipulação. Aí você vai separar por quarentena dos outros animais, tá? Você vai separar esse animal até tratá-lo adequadamente. Depois desse período, você pode retornar à convivência com os outros, tá bom? Mas tem que ter um sistema de quarentena aí. E aí nós temos o mal das patinhas. Os primeiros pequenos abscessos abaixo das patas. Isso é muito interessante, gente. A gente está falando de coelhos, mas a gente já falou de cabras, já falamos de ovelhas, não é? Naquele sistema semi-intensivo, onde eles ficam ali Eita, agora esqueci o nome. Vou chamar de cercado porque eu esqueci o nome. Os piquetes. Ok. Então, eles ficam ali separadinhos, mas ali eles ficam na vegetação, né? Então, o cuidado com sempre estar observando as patinhas desses animais. Eu não tenho criação não, mas eu tenho filhotes de outros animais. O gato, o coelho, o seu cachorrinho, tá bom? Tá sempre dando uma olhadinha nas orelhas, nas patinhas, porque eles ficam em contato direto com o solo. Então, quanto mais rápido você detectar alguma lesão ou alguma feridinha que demora muito para sarar, quanto mais rápido você fizer a identificação
e a intervir nesse sentido, melhor vai ser a recuperação desse animal, tá bom? Então vai aparecer esses abscessos abaixo das patinhas, depois essas feridas purulentas. Então é importante a qualidade do solo e a inserção de uma tela metálica para evitar esse contato especificamente com o solo. Desinfecção do local, né? Isolar os que estão enfermos e eliminar reprodutores com lesões. Tá? Então não vai mais chegar a estar ali no lote, tá? Infelizmente. Tudo bem? Então, quando a gente fala de doenças, para não chegar nesse sentido aí, de você ter que sacrificar algum animal, ou se você ter que separar, gente, ninguém quer ter perdas. A gente está falando aí de investimentos. Quando você faz a compra de um casal, ou sei lá, algumas fêmeas para um indivíduo só macho, que ele vai cobrir as outras, né, as fêmeas, você está pensando já ali o que você vai obter, né? A cada fêmea pode ter ali até 5, né? Então, você já está fazendo uma mensuração do tamanho da sua produtividade em relação às quantidades das fêmeas que você coubesse por aquele macho. E se chegar a ter que sacrificar algum deles? Então você vai ter uma perda, né? Isso é financeira e ninguém quer ter prejuízos. E muito menos, eu pelo menos, sou muito assim, eu me apego muito aos bichos, né? Aos meus animais. Então eu trato do máximo de cautela para que eu não tenha que me desfazer desse animal. Ou eu perca ele aí no meio do caminho, né? Poxa, já investi tanto, já dei ração, já cuidei, já vacinei, e perder é muito ruim. Então, assim também com as outras criações, tá bom? E agora a gente vai falar aí a questão do mercado. Nós falamos que no caso da cunicultura, você tem aí, né, a maior aptidão para carne e a pele desses animais que é utilizado. Quando a gente fala de pele, lembra que algumas, por exemplo, você falou de caprinocultura e ovinocultura, nós falamos da questão da pele para fazer sapato, isso, aquilo, outro. Mas essa pele, né, algumas espécies são alanadas, né? Você lembra disso? Então não tem muita pelagem não, mas aqui na questão dos coelhos, todos eles vão ter essa necessidade de manutenção desse pelo. Então a pele desses animais, elas não podem ter nenhum tipo de... Por exemplo, o animal passou por esses processos de sarna aí, não vai dar para você utilizar, né? Ah, mas eu tratei, professora, mas é complicado, né? É complicado, porque pode ter uma situação aí. Vamos lá. A carne do coelho ela é altamente nutritiva e saborosa. Eu nunca comi, né? Eu acho que o Jefferson não lembro, mas ele já comentou aqui na sala de ter se alimentado, né? De coelho, mas eu nunca comi. Mas diz que é altamente nutritiva e saborosa. Apresenta elevado teor de proteína, de alta digestibilidade e ácidos graxos poliinsaturados. Diretor, se eu tiver falando que a voz não estiver muito nítida, você me fala para me dar uma aumentadinha, tá? Porque tem hora que parece que eu tô com a voz muito baixa mesmo. Eu tô tentando forçar aqui o máximo que eu posso. Ok, então ácidos graxos poliinsaturados, baixos níveis de gorduras e colesterol, além de baixo teor de sódio. O que eu consigo perceber desse tópicozinho aqui? Que é uma carne gostosa, ok. É altamente nutritiva? Beleza. A questão de ter baixos níveis de gordura e colesterol, a gente sabe que a gente tem o colesterol bom e o ruim. Então, quando uma pessoa tem alguma restrição alimentar, ela vai, eu não consigo deixar de comer carne, mas ela pode escolher qual tipo de carne que ela pode continuar comendo e que vai ainda permitir, né,
que ele se mantenha saudável. O médico proibiu completamente a questão de gordura. Não pode fazer uso de gordura. E aí, o que a pessoa vai fazer? Né? Então, ela precisa manter adequadamente, tá? Ela precisa manter adequadamente essa alimentação e essa nutrição em relação a tipo de carne. Aqui a gente está vendo, né? Já que vários deles já, né, com os pelos limpos, tudo certinho, para fazer a comercialização, né? A gente fala a distribuição aí, tá? Mas quando a gente fala de baixa gordura, baixa questão de colesterol e teor de sódio, existem pessoas que têm problemas com a assimilação de alguns tipos de elementos, né, químicos presentes na alimentação. Então, essas sensibilidades, elas fazem com que elas são amenizadas aí com a ingestão da carne do coelho. Além de ser uma carne de alta digestibilidade, que significa dizer que você não fica com aquela sensação de que a gente chama de empachamento, né? Tem quando a carne de peixe, quando a gente come peixe, a gente rapidinho parece que sente fome mais rápido, né? Porque também é uma carne de alta digestibilidade, tá? Então, o nosso organismo rapidamente metaboliza aquela nutrição, aquele alimento, digere rapidamente, absorve o que tem que absorver e você rapidamente também vai sentir fome. Mas ela é recomendada principalmente aí para aquelas pessoas, ou principalmente não, pode ser recomendada para aquelas pessoas que estão com uma dieta restrita, né, vamos dizer assim, mais restritiva, tá bom? É indicada para crianças, tá vendo? Idosos, porque os idosos, as crianças, o interessante quando a gente fala dessas faixas etárias, porque a criança, como ela está aprendendo, ou você é o responsável por aquilo que ela vai aceitar, né, ou não. Por que eu estou falando assim? Ela vai aceitar ou não. Quem oferece o alimento é você. Aí depois a pessoa está dizendo assim, mas meu filho engordou demais, meu filho está engordando demais. Quem dá o alimento é você. Quem compra, coloca na mesa é você. Então você é responsável. Tá? A criança, ela tem as suas preferências? Tem, é algo inato delas. Tem crianças que vão aceitar tranquilamente os legumes. Tem criança que não gosta, não. Tem criança que não gosta. Mas você precisa oferecer, ela precisa provar e conhecer uma maior variedade de alimentos possíveis enquanto ela é criança, tá bom? Quando a gente fala de idosos, os idosos já têm um agravamento. Por quê? A questão da alimentação, ela precisa ser mais umidificada, não é? Mais umidificada, tem que ter uma palatabilidade mais acessível, porque muitos podem ter perdido já a sua dentição, alguns, por alguns fatores, não só da idade, mas de saúde, podem perder mais rapidamente o gosto, né, dos alimentos, tá bom? Então, tudo isso a gente precisa ter ciência ao oferecer o alimento para uma pessoa, dependendo da sua faixa etária. Quando é criança, não. Você vai inserir no máximo que você puder, porque ela naturalmente vai escolhendo. Você não eu vou obrigar falando. Não é assim. Você precisa oferecer e ofertar. Disponibiliza na mesa ali. Ele vai comendo e vai apreciando de acordo com o seu organismo. Tem criança que você força muito e ela vomita. Por quê? Porque ela não gosta. Gente, a gente tem que entender também, né? As pessoas, tá? Aí o idoso, você vai inserindo ali devagarzinho, vai mudando, ele vai pensando que tá comendo frango, tá pensando que tá comendo a carne de coelho, tá pensando que tá comendo frango.
né? Pode acontecer isso também. Mas ela é assim, menos exigente do que a criança, vamos dizer assim, talvez, né? Dependendo. Aí existem também os cardiopatas, né? Ou seja, pessoas que têm problemas cardíacos. Então, a carne de coelhos, por ter essa baixa questão de gordura e colesterol e alto teor de proteína, ela vai auxiliar, né? A pessoa vai manter a alimentação com carne, certo? Mas ela não vai ter prejuízos, por quê? Normalmente as doenças do coração, vou falar assim, as doenças do coração, normalmente elas estão relacionadas ao entupimento de vasos, tá? E aí, se eu ingerir alimentos que têm baixa gordura, eu não vou ter tanto mais prejuízo, porque eu não vou acumular muito mais ainda, né? Eu vou conseguir manter. Eu estou tomando a medicação certinho, tá tudo certo. Vou manter uma certa atividade física que o médico recomendar, né? Que aí, quando você tem uma cardiopatia, você precisa ser orientado para isso. Na verdade, tudo você precisa ser orientado. Tem gente que se automedica e isso é terrível. Aí a gente também tem a questão dos obesos, ou seja, as pessoas com o peso a mais, além do que deveria. Existem aquelas pessoas que estão acima do peso e existem os obesos. Quando a gente fala de obesos, são aquelas pessoas que têm dificuldade até mesmo em movimentar o próprio corpo, gente. Tá? Tem dificuldades em subir uma escada, tem dificuldades em estar realizando pequenas atividades no seu dia a dia. Essas são as pessoas obesas, né? Então, elas precisam ter uma restrição alimentar, um balanceamento para que não falte o necessário, ou seja, não falte os nutrientes adequados para que ele consiga aí, ter uma qualidade de vida, tá bom? E aí ela vai continuar comendo carne, no caso da carne do coelhinho, e vai dar tudo certo, tá? Porque tem gente que eu, pelo menos, não ia conseguir ficar sem comer carne, gente. Ah, não posso mais comer carne de gado, mas então passaria ou para carne de cabra, carne também tem baixa gordura, né? E a carne aqui do coelho. Nunca, estou dizendo aqui, nunca provei, né? Mas há registros de que é uma carne saborosa, tá bom? Então, essa carne de coelhos, ela é um alimento com uma orientação, é como se fosse uma orientação médica mesmo, porque você viu que desde criança até pessoas com doenças cardíacas e também de sobrepeso, né? As obesas aí. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui numa tabela. Olha aqui. Nessa tabela, e aqui a gente está vendo o formato do nosso coelhinho, tá? E a gente consegue ver bem essas musculaturas, tá vendo? Na parte aqui das coxas, né? Volumosos, bem definida essa musculatura, porque são animais bastante ativos. Não só na faixa reprodutiva, mas eles são bem inquietos mesmo. Então, todo tempo se movimentando. Tem algumas espécies de animais que elas são mais tranquilas, né? São mais quietas, vamos dizer assim. Mas os coelhos não, eles são bem ativos. Então, quando você vê alguma apatia, alguma coisa mais... Então, você já tem que ficar bem atento mesmo. Então, nessa tabela, a gente vê aqui a composição da carne do coelho, tá? O que é isso, professora? O que tem na carne do coelho? Tá falando que é tão saborosa? O que tem nessa carne? Então, nós temos um teor de água, todos vão ter, né? Água, 67,8%. Proteínas, tá bom? Proteínas, deixa eu colocar aqui de vermelhinho, não de amarelinho. Então, a água, a proteína, 25,5% de proteína. A gente sabe que as proteínas, elas são importantíssimas para várias estruturações e funções metabólicas do nosso organismo, tá bom? A gordura também, ela é importante. É ela que permite o nosso desenvolvimento cerebral, as nossas funções neurológicas, tá bom?
Então, ela vai estar ali em 4%. Tá vendo que é uma diminuição mesmo em relação às outras carnes, tá bom? Mas ela está presente ainda. Aí nós temos sais minerais. Os sais minerais também são importantes para o funcionamento de membranas celulares, né? São importantes nos transportes de substâncias, né? Então, todas as carnes que nós ingerimos, das criações que nós já falamos até aí, então, elas vão ter esses níveis, essas composições, mas em percentagens diferenciadas, e aí sim você precisa entender e saber disso para que você faça a sua escolha de qual a carne adequada para a sua situação, seja faixa etária ou a sua questão de saúde, tá bom? Materiais nitrogenados, 0,5%. Valor nutricional, olha só que legal, 40%, tá bom? E o teor de colesterol em 100 gramas de carne é apenas de 50 miligramas, então é muito baixo mesmo, tá bom? E o valor calórico por 100 gramas de carne é de 137 quilocalorias. Quem está fazendo uma dieta restritiva, acompanhada pelo seu nutricionista, ele vai, se você for um cardiopata, ou seja, uma pessoa que apresenta problemas cardíacos, ela vai te dar uma dieta com esse equilíbrio calórico, tá? Algumas carnes e alguns alimentos vão ter altíssimos níveis calóricos, né? Que vão prejudicar e vão precisar ser eliminados da sua vida, da sua rotina. Outros vão ter uma percentagem, como que a gente diz? A um nível permitido. A um nível permitido, vamos dizer. Eu vou colocar assim porque eu não sou nutricionista, não. Mas a um nível que dá para você levar essa situação aí, tá bom? Então, olha aqui para mim. Cada uma dessas composições precisa ser avaliado em todos os alimentos que nós consumimos, gente, eles têm a composição nutricional. Se você não tem o hábito de olhar, observe. Até no biscoitinho de água e sal lá tem. Não é? Então, é importante que caso haja alguma restrição aí na sua alimentação, você observar isso, tá? O que você pode e o que você não pode comer. É inteligente você fazer essa sua observação mesmo, tá bom? Essa análise aí. Galera, então a gente vai finalizando essa aula, tá? Encerrando aqui a parte de cunicultura, tá bom? Mas já já a gente retorna com a revisão para sanar alguma outra situação que ficou aí, talvez não bem compreendida. Tudo bem? Já a gente volta então. Te aguardo. Tchau, tchau.